do sétimo ano, tudo bem, professor Didier aqui? Hoje a aula começa no módulo 15, página 27, ok? Esse módulo, essa página, começa com a fotografia da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Uma biblioteca que reúne mais de 32 milhões de livros, 61 milhões de manuscritos e inúmeros documentos históricos. Aqui atrás tem parte da minha biblioteca. Aqui tem alguns livros, né? Aqui embaixo também. E no outro lado tem mais livros, tá? Eu vou fechar aqui para conseguir. Só queria mostrar isso para vocês, que eu escondo a minha biblioteca para a minha casa parecer um pouquinho mais organizada. Aqui desse outro lado também tem mais livros e tal. Esse ano eu doei no início desse ano eu doei cerca de 600 livros que estavam na minha biblioteca parados. Pois é. Eu coleciono muitos livros há muitos anos e eles estão espalhados por várias casas. Tem casa na casa da minha avó, na casa da minha mãe, aqui na minha casa, na casa da minha sogra também. Pois é. Por que eu doei tantos livros nesse início de ano? Porque agora, já faz um tempo já, mas eu tenho um Kindle. E eu consigo colocar, armazenar dentro desse Kindle muitos outros livros, né? Um livro digital, né? Então, eu precisava de mais espaço na minha casa. Pois bem, resolvi optar pelo Kindle para ter mais espaço, mais conforto, enfim. Me livrei de muitos livros. É correto o que eu fiz? Sendo que eu doei para projetos sociais, acredito que seja correto. Não é mesmo? Mas só quis dar um exemplo de como a gente vai reunindo livros e livros e livros e livros e como isso é importante dentro da nossa sociedade. O hábito de leitura é muito importante. Tá? Frequentar a biblioteca. Balneário Camboriú tem uma biblioteca municipal que você pode ir pegar livros também. Optamos tem o Kindle, que você pode sempre ler alguma coisa também. Se você quiser comprar, o Kindle é interessante, mas você pode baixar o aplicativo do Kindle para celular, para o computador, para o tablet, enfim. Tá? É um e-book, né? Um livro virtual. É interessante que você sempre leia, ok? Aqui tem a Bienal do Livro de São Paulo, que ocorre a cada 2 anos, é o maior evento de literatura do Brasil. Tem uma fotografia e um textinho falando sobre. Tem aqui uma outra fotografia sobre promoções de livros. Aqui em Balneário Camboriú temos poucas livrarias, mas ainda temos. A do shopping é a maior, vocês sabem muito bem, né? Sempre tem alguma promoção. Por que eu estou falando tanto de livro nesse início? Porque hoje nós vamos conversar sobre resenha. Uma resenha é um texto feito sobre um livro. Professor, eu posso fazer resenha de filme? Pode fazer resenha de filme também, mas a maioria das resenhas são feitas sobre livros, tá? Ela tem a finalidade de apresentar determinada obra ao leitor. Então, ela serve para que o leitor que ainda não leu o livro, por exemplo, conheça um pouco daquele autor, um pouco daquela obra. Ou para entregar um trabalho para algum professor, né? Você tem que ler um livro e fazer uma resenha, por exemplo, uma resenha crítica. Na resenha crítica, você coloca, além de informações sobre o livro, você coloca opiniões. Uma das coisas mais importantes da resenha crítica são as suas opiniões sobre determinado livro. É escrita em primeira ou terceira pessoa e sua linguagem formal ou informal dependerá do público a quem se dirige e do veículo que será divulgada. Se uma resenha vem, por exemplo, num jornal de grande circulação, ela tem que ser em linguagem formal, né? Se ela vem em alguma revista adolescente, por exemplo, uma revista estilo super interessante, Mundo Estranho que terminou, enfim, se vem essa resenha em alguma revista assim mais voltada para o público jovem, ela não precisa ser tão formal, ela pode ter uma linguagem mais informal, né? Atividade oral e de leitura.
Prestem atenção aqui. Folhinha, ó, já diz aqui, né? Folhinha. Abre espaço para crianças escreverem no caderno. Participe. O que acha de publicar uma resenha do seu livro preferido? A partir desta edição, a ciranda do livro, na página 2, está diferente. No lugar da seção Acabei de Ler, em que crianças eram entrevistadas para comentar o livro, estreia Eu Sou o Crítico, com textos assinados pelos leitores, pelas crianças. A mudança surgiu a partir do concurso de resenhas da Folhinha, cujo resultado é apresentado hoje. Perto de 700 crianças participaram. Folhinha é um espaço para crianças da Folha de São Paulo, um jornal de grande circulação nacional, porém, mais circulação que ele tem é em São Paulo mesmo, o estado de São Paulo. E tinha tanto texto bom que foi difícil escolher os vencedores. Bom, a apostila trouxe, tá, alguns textos que estão que estavam nessa folhinha. Olha só, o João Vitor Indolfo Marola, de 10 anos, ele fez uma resenha sobre 20 Mil Léguas Submarinas, um livro do Júlio Verne, muito legal. Eu não vou ler agora com vocês a resenha, eu peço que vocês que vocês façam a leitura, que vocês leiam aí na casa de vocês, ok? Esse texto aqui é uma resenha do menino de 10 anos sobre o livro 20 Mil Léguas Submarinas do Júlio Verne. Ele foi um dos livros favoritos da minha infância também, é um livro especial para mim. O outro livro eu li ano retrasado, eu acho. A Isabela Cocciola, de 12 anos, escreveu sobre o extraordinário. Eu lembro que eu chorei quando eu li esse livro. Depois veio o filme, daí eu chorei de novo vendo o filme. Foi uma choradeira só, né? E ela escreveu a resenha sobre o livro O Extraordinário. Um livro muito bom também, recomendo que vocês leiam. Tá? Interessante livro. Leiam a resenha que ela escreveu. Aí, né? O livro fala bastante sobre bullying, é uma coisa bem atual e bem voltada para o público jovem, né? Bem voltada para o público adolescente, assim, pré-adolescente também. O Júlio Verne voltado para um público infanto-juvenil, né? E o Extraordinário também infanto-juvenil, mas até adulto como eu chora lendo, de tão bom que é o livro, tá? O que consiste a atividade de hoje, tá? A atividade que você vai ter que fazer é uma resenha, mas você não vai fazer a resenha inteira hoje. Você só vai fazer hoje a primeira e a segunda etapa, que estão aqui na apostila. A primeira etapa, defina o livro sobre o que você escreverá e anote aí embaixo. Professor, que livro que eu tenho que fazer? Qualquer livro que você já leu, tá? Pega algum livro que você já leu durante toda a tua vida escolar, você já deve ter lido pelo menos um livro. Nem que seja aquele livro pequenininho lá do primeiro aninho que a professora contava a história para vocês, né? Então, primeira etapa, escolher o livro que você vai fazer a resenha. Eu escolhi um dos meus livros favoritos para dar o exemplo para vocês. O nome dele é Contos de Espanto e Alumbramento. É do Ricardo Azevedo, é um autor brasileiro, tá? Eu escolhi esse livro aqui para dar o exemplo para vocês. Quem já foi meu aluno conhece a história do João de Calais, né? A história do João, que ele é perseguido por uma cabeça flutuante na caverna, depois ele tem que ir para a terra dos pássaros e tal. Quem já foi meu aluno conhece essa história muito bem, que eu conto essa história sempre no início do ano, né? Então, essa história está presente nesse livro aqui, Contos de Espanto e Alumbramento. Então eu defini. Defina que livro escreverá e anote abaixo. Contos de Espanto e Alumbramento. É o meu livro, estou dando um exemplo. Você vai escolher o seu livro aí na sua casa, tá? Não vale copiar de mim, escolhe o seu livro. Segunda etapa. Preencha a ficha abaixo com os dados necessários à descrição da obra. Se desejar, acrescente outras informações. Então,
Você vai escolher o seu livro e vai preencher essa tabelinha que está aqui. Vou dar um exemplo com o livro que eu trouxe aqui. Título: Contos de Espanto e Alumbramento. Autor: Ricardo Azevedo. Data de publicação. A data de publicação no livro normalmente está logo aqui nessa página inicial, tá? Não tem a data específica do mês ou o dia, mas diz que foi em 2005 que o livro foi publicado. Então, data de publicação do livro que eu escolhi, 2005. Editora. Sempre na capa tem o nome da editora. No caso desse livro, Editora Scipione. Eu coloco ali. Número de páginas. Vou até o final do livro e vejo quantas páginas tem. O livro tem 167 páginas. Ok? A que público se destina? Como eu já sei, sou professor de literatura, ele se destina ao público infanto-juvenil. É só isso que você tem que fazer. Escolhe um livro que você já leu, coloca aqui o título, o autor do livro. Se você não tem o livro aí na sua casa, junto com você, você pesquisa na internet o ano que ele foi publicado e escreve. A editora que ele foi publicado e escreve. Quantidade de páginas, tudo isso você encontra na internet, tá? Se você não tem o livro físico aí na sua casa, você pode encontrar tudo na internet. Toda essa ficha aqui do livro que você escolheu. Digamos que você escolheu Alice no País das Maravilhas. Anota aí, Alice do País das Maravilhas. Autor, Lewis Carroll. Data de publicação, não lembro ao certo, mas já foi no século XIX ainda. Editora, tal, e assim por diante. Se você... Vou pegar algum outro livro que eu tenho aqui, ó. Algum outro livro aqui do lado. Olha só. E do meu lado tem esse livro aqui que eu ganhei de presente, ó. É do Lovecraft, tá? Medo Clássico, volume 1 é o título do livro. O nome do autor, H.P. Lovecraft. Data de publicação, eu abro o livro, né? Abro o livro e vejo que ano foi publicado. O livro foi publicado em... Deixa eu procurar aqui certinho. Esse livro aqui foi publicado em 2017. Foi publicado em 2017. O autor já tinha morrido, foi uma publicação póstuma, né? O autor já morreu faz tempo. E ele foi publicado no Brasil por uma editora chamada Darkside. Aqui do lado tem o logotipo, ó, Darkside. Então a editora é Darkside, foi publicado em 2017, H.P. Lovecraft. Título do livro, Medo Clássico, volume 1. Número de páginas, 300, 400, tudo certinho. 395 páginas. Público-alvo, todo mundo que gosta de literatura de terror. Adultos e adolescentes, né? Ó, dei exemplo de um outro livro, tá? Você vai pegar o livro da sua escolha aí na sua casa, se não tem pesquisa na internet, beleza? Eu quero só isso, da página 31. Só essa tabelinha aqui que você preencha. Título, autor, data de publicação, editora, número de páginas, público-alvo. A primeira e a segunda etapa. A primeira é só escrever o título do livro, tá? Tira a foto disso, só dessa tabelinha, tá? Título, autor, data de publicação, editora, número de páginas e público-alvo, público a que se destina, e manda essa foto para mim, ainda hoje, ok? Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem bem, se cuidem, tá? E